É isso, vamos para o segundo então. Qualquer que seja o homem é racional e nem todo racional é imortal, portanto, certos homens são mortais. Veja que esse exemplo já exige de vocês uma decisão que é justamente o que vocês vão adotar como símbolo de relação. O que vocês vão afirmar, o que vocês vão negar. Vocês vão adotar imortal como símbolo de relação ou vão adotar mortal? Se você adota mortal, o que vai acontecer aqui é que você vai ter não mortal. Se você adota mortal, se você adotar irracional, desculpe, né? Aqui o que você vai ter é o não irracional, não imortal. Então vai depender da sua escolha, né? O que você escolhe aí em termos de símbolo, né? Para representar. Nós adotamos aqui o mortal, né? O mortal como referência, como símbolo de relação. Então vamos lá, qualquer que seja o homem é racional, né? Então está aqui a primeira premissa, né? E nesse caso também já está em ordem também. Então qualquer que seja o homem, a gente já viu isso, né? Se qualquer que seja é uma afirmação universal, homem vai ser o primeiro termo, né? O primeiro termo do parênteses vai ser o H de X, né? O primeiro símbolo então de relação vai ser H, o segundo símbolo de relação vai ser R, né? Então o segundo termo vai ser RX. Então está aqui, né? Ora, não queremos uma interpretação existencial, então fazemos a equivalência. Como é que nós fazemos a equivalência? Novamente, se esse universal está sendo afirmado, o existencial vai ser negado. O primeiro termo da relação continua o mesmo, né? Mudo o conectivo lógico e se o segundo termo estiver afirmado, ele vai ser negado. Então está tudo certinho. Agora a segunda premissa, né? Nem todo, né? Tá o universal aqui, negado, né? Nem todo. Então tá aqui, ó, né? Nem todo. Nem todo racional, então o primeiro termo de relação vai ser RX, né? Porque o primeiro símbolo de relação é R, é imortal. Como nós optamos por mortal, né? Aqui vai ser o mortal negado, né? Então, ó, não M, né? Não M de X. Não queremos uma interpretação existencial, transformamos essa afirmação em uma afirmação particular. Ora, já que o universal está negado, o existencial vai ser afirmado. Já que o segundo termo está negado, o segundo termo aqui vai ser afirmado. Certos homens são mortais, né? Essa é uma afirmação particular, né? Certos homens corresponde a algum homem, né? Algum homem é mortal, que é isso que está aqui, né? Algum, né? Algum. Se esse algum é um homem, esse algum é mortal. Então, a afirmação, a quantidade é particular, o primeiro símbolo de relação H, o segundo símbolo M, o primeiro termo de relação H de X, o conectivo para o existencial é a conjunção, daí M de X. Eu fiz a conversão aqui, ela é desnecessária, né? Mas às vezes na hora de interpretar o diagrama de Venn, ela pode ajudar. Nesse caso, como ela está na conclusão, ela ajuda pouco. Mas podia ser que ela tivesse aparecido nas premissas e ela podia ajudar bastante. Então é bom que você, mesmo quando tiver uma afirmação particular, né? Um enunciado particular, você faça a conversão, só para ajudar na interpretação. Então vamos lá agora para o diagrama de Venn e vamos ver então se esse argumento, né, se essa conclusão decorre das duas premissas. Né? Então, tá lá, né, pego a primeira premissa, boto aí o símbolo, né, de relação encabeçando cada balão, são 3 balões, né, claro. Primeira premissa, ela está me dizendo que todo H, né, todo indivíduo, se ele é H, esse indivíduo também é R. Então, claro, né, pela legenda, a gente sabe que tem uma região que vai ficar vazia. Que região é essa? A região em que os indivíduos são apenas H. Então, ó, essa região com relação a R, né? Essa região, portanto, é a região vazia. Essa região não tem nenhum elemento. A segunda premissa está dizendo que não todo, né, ou seja, que algum que existe, né, veja que é uma afirmação de existência.
existe algum R e esse R, né, é também M. Veja, e aí que está o problema. A partir dessa segunda premissa, nós não conseguimos saber se exatamente que região esse R e M está. Né? Na verdade, assim, ele pode estar em toda essa região. Né? Então, esse R e M pode estar aqui, né? Porque aqui nós temos essa região, né, prevista aqui, né? Esse RM pode estar aqui, esse RM pode estar aqui e esse RM pode estar aqui também. Essas são as três possibilidades de um indivíduo que seja R e que seja M também. Ora, tá. Interpretei as duas premissas e agora eu me pergunto pela conclusão. O que diz a conclusão? Ora, a conclusão diz que existe, né, um indivíduo que é H e esse indivíduo é também M. Então existe um indivíduo que é H, então eu tenho um indivíduo H e um indivíduo M. Veja que a região prevista aqui na conclusão é essa região aqui. Mas essa conclusão está dizendo mais do que as premissas disseram pelo seguinte, ela está dizendo que existe um indivíduo aqui. Ora, mas eu sei pela segunda premissa que pode existir um indivíduo aqui, não que ele existe. O fato dele poder existir aqui, mas eu não poder ter certeza se ele existe ou não, é suficiente para eu dizer que esse argumento é inválido. Né? Eu precisaria de algo mais para decidir se esse indivíduo está de fato nessa região e não nessa. Por isso esse argumento então é válido. Ou seja, quando eu olho para a intersecção entre H e M, esse indivíduo, né, não está somente nessa região, ele pode estar também em outra. Isso é suficiente então para eu dizer que a conclusão não resulta das premissas nesse caso. E aí, claro, o argumento é inválido. Está aí um silogismo inválido. A gente já fez isso quando a gente interpretou também o silogismo da Arapt, né? A mesma ideia, né? Um silogismo aparentemente válido, mas que no final das contas se revela inválido. Esse é o terceiro silogismo então que nós vamos avaliar, né? Esse aqui foi colocado lá na lista porque ele justamente está numa ordem em que a conclusão aparece primeiro com relação às duas premissas. Então, vamos lá. Qualquer que seja o homem é imortal, vírgula, né? Se todos os homens são racionais e todos os mortais são irracionais. Vejam que esse C e E estão indicando as duas primeiras premissas. Então, quando a gente for fazer o diagrama de Venn, tem que ficar atento, porque o que eu vou avaliar, na verdade, são essas duas premissas e se essa primeira aqui decorre dessas duas posteriores. Então, vamos simbolizar, né? Qualquer que seja, a gente já sabe, né? Que se refere à quantidade universal, né? Ao todo, né? Daí, né? O primeiro símbolo de relação, então, eu optei por H, né? E o primeiro termo, então, é H de x. Nós optamos pelo símbolo mortal, né? Não pelo símbolo imortal, né? Então, o símbolo vai ser M. E o primeiro termo de relação, então, vai aparecer negado, né? Eu não quero uma interpretação existencial, novamente, o que eu faço? Na equivalência, transformo, então, essa afirmação universal em uma afirmação de quantidade particular. Então, eu nego, né, se eu tenho um universal afirmado, eu vou ter um existencial negado. O primeiro termo se mantém o mesmo, troco, né, o conectivo lógico, né, em vez de implicação tem uma conjunção agora, e claro, no segundo termo, né, troco a negação também. Era negado, agora vai ser afirmado. Faço o mesmo para as outras duas, né? Se todos os homens são racionais, está aqui, né? O primeiro símbolo que a gente já usou, o segundo símbolo que vai ser R, né? A quantidade é universal. Se ela é universal, o conectivo lógico é a implicação. Converto isso para a forma particular. Se está afirmado, fica negado.
né? Se troco também, claro, por causa da quantidade, né, que foi alterada, o conectivo lógico, e o segundo termo, se ele aparece afirmado, ele vai aparecer negado aqui. A mesma coisa com a terceira, na verdade a segunda premissa, né? Todos os mortais são irracionais. Vejam que agora eu já estou com o próprio símbolo, né, de relação aqui, né, os mortais. Então todo x, né, fecha o parênteses, esse universal está afirmado, o primeiro termo está afirmado, a implicação é o símbolo, é o conectivo lógico correspondente ao universal, e a negação, né, do símbolo que eu também decidi antes, né, eu optei pelo racional e não pelo irracional, então está negado aqui também. Então nós temos aqui o segundo termo de relação. Converto, porque não quero uma interpretação existencial, universal afirmado, existencial negado. Primeiro termo igual, troco o conectivo, troquei o conectivo, afirmado, né, segundo termo negado, aparece como afirmado. Agora sim, né, percebi que essa ordem não é a ordem correta, né, e essa de fato é uma ordem que atrapalharia, porque a conclusão aparece em primeiro lugar, eu a transformaria em premissa e isso de fato ia prejudicar a minha argumentação. Não é o mesmo caso desse silogismo aqui, né, que eu só troco as duas premissas de lugar. Aqui não, a premissa está trocada pela conclusão, então eu de fato tenho que reordenar. Então, em termos de ordem correta, o que eu tenho é isso, né, as duas premissas são essa, né, ó, e essa, que são as que aparecem primeiro, e a conclusão é essa. Então, na verdade, é por essa aqui que eu vou me perguntar se ela decorre das duas posteriores. Não existe, não existe, não existe, né? Todos eles, né, envolvem a representação de uma região vazia. Que região? A primeira, né, eu tenho que se o indivíduo é H, esse indivíduo não pode ser R, né? Então essa vai ser a região vazia. Então, ó, todos os indivíduos que forem H, né, não serão R, né? Então está aqui, ó, os indivíduos H que não são R, posto aqui. Essa é a região vazia. A segunda é os indivíduos que são M e são R, né? Então não existe indivíduos M e R. Então todo indivíduo que for M, toda a região onde poderiam existir os indivíduos M e R deve estar vazia. Então, ó, justamente aqui, né? Essa região está vazia. Vamos ver se essa interpretação permite afirmar a conclusão. Ora, o que nos diz a conclusão? Que a região dos indivíduos que são H e são M deve estar vazia. A gente olha para a região dos indivíduos que são H e são M, essa região aqui. De fato, essa região está vazia, não? De fato, ela está vazia. Pela primeira premissa, essa parte, e pela segunda, essa parte, né? Então, de fato, a conclusão decorre das premissas. E esse é mais um argumento válido, então, certo? É isso.